Heloísa, de 33 anos, largou tudo para se isolar em uma vila remota na Serra da Mantiqueira. Lá, ela conheceu Mateus. Se na vida há oportunidades que chegam apenas uma vez, para ela, ele foi esse trem que não podia deixar passar. O encontro com ele sacudiu sua rotina monótona num instante, prendendo-a com sensações e desejos inesperados. Não perca esta história de uma noite. Inscreva-se e dê like primeiro. A história fica mais real. Começamos agora. O vento percorre a encosta do morro. Ouve-se as folhas secas baterem e rolarem pelo caminho. Já faz 2 meses que estou aqui. Não sabia se ter deixado a capital paulista foi o correto, mas acordar todo dia com o canto dos pássaros em vez do despertador já não me parece estranho. Esse é meu único consolo ultimamente. Moro em uma vila da serra chamada Santo Antônio do Amparo. É um lugar onde o Judas perdeu as botas, onde o ônibus passa apenas 3 vezes por dia. Não há shoppings, nem cafeterias chiques, nem semáforos. No começo eu tinha medo. Assinei o divórcio e voltei a ser a solteira, deixando de ser a esposa de. No dia em que entreguei o apartamento em São Paulo e vi o caminhão de mudança se afastar, senti que algo dentro de mim se apagou. Entrei na vila como quem foge de um incêndio. Fico numa pousada antiga na entrada da vila. É administrada por um casal de velhinhos que sempre me chamam de a loirinha. A madeira sempre rende e o ar entra pelas frestas das janelas, mas curiosamente, meu coração está tranquilo. Esta casa cheia de buracos me faz sentir mais humana do que o isolamento perfeito do condomínio na cidade. Lá, por mais que eu fechasse tudo, o barulho não parava. Eu vivia no automático. Não sabia que minha vida podia mudar por um homem. Numa manhã, vi no quadro de avisos da igrejinha um anúncio de um programa de trilhas terapêuticas. Todos os sábados às 8 horas, caminhada na rota do desapego, para quem busca um respiro. Senti que falava comigo. No balcão havia um senhor: "Você é Heloísa, né? No percurso, você vai com o Mateus." Mateus. Esse nome ecoou nos meus ouvidos. Sábado, primeiro encontro. O ar da manhã gelava até os ossos. Uma caminhonete antiga estava parada em frente à praça e um homem conferia os papéis. Ao ver Mateus, fiquei sem fôlego. Sob o boné, adivinhavam-se os olhos profundos e o maxilar marcado, tinha o rosto curtido de um homem da roça. Seus ombros largos preenchiam a camiseta, os músculos dos braços se moviam com lentidão e força, e essa presença me deixou nervosa. Engoli em seco. Tudo ficou gravado como uma foto: o cheiro de mato e terra, a vibração selvagem. Sem saber por quê, meu corpo relaxou. Se existe um santo bateu, deve ser isso. "Você é a Heloísa?" perguntou com voz grave. "Sim", respondi de pronto. No mapa que me deu, marcado com caneta vermelha, estavam os pontos: o mirante, o pinhal, a pedra do sol. Só os nomes faziam o coração bater. A maioria eram aposentados da vila. Uma senhora me perguntou: "Você vem da capital, minha filha? O morro é pesado, viu?" "Sim, tudo bem", respondi sorrindo, embora as pernas tremessem. Mateus caminhou na frente: "Hoje vamos levar umas 3 horas. Se cansar, me avisa e a gente para." Falava pouco, mas de vez em quando olhava para ver como eu ia. Seu olhar era cuidadoso e acelerava meu pulso. Depois de 1 hora, o sol filtrou-se entre as araucárias. Mateus parou de repente. "Aqui é a primeira parada. Se você sentar nesta pedra, vê todo o vale." Ao estar ao lado dele, senti o calor do seu corpo. Meu ombro roçou no dele e senti que queimava. "Não tem problema se você se perder. O mato cuida de você", disse. Essa frase me tocou fundo. Não foi um sermão, foi algo puro.
Mateus caminhava atrás de mim, sua respiração e o roçar de sua mão pareciam me tocar sem tocar. No fim, ele me passou uma garrafa de água. Para ser a primeira vez, aguentou bem. Te vejo no próximo sábado. No retorno, o entardecer pintava o morro de laranja. Percebi que meu coração já seguia seus passos. Passaram-se semanas. Um dia, pegamos chuva na subida. O céu fechou e o som da água nas folhas abafou tudo. Heloísa, corre! Ali embaixo daquela rocha tem um abrigo, gritou Mateus. Corremos até uma choupana velha. Eu estava encharcada, o cabelo grudava no rosto e o frio me fazia tremer, mas era uma tensão elétrica. Você está bem? Perguntou tocando meu ombro. Sim, só me assustei, minha voz saiu baixa. Mateus acendeu uma pequena fogueira. A luz dourada encheu o lugar e sua sombra se misturou com a minha. Tirei a jaqueta molhada e ele sentou ao meu lado. Às vezes a vida dá medo, mas com alguém do lado é mais fácil de aguentar, disse, e o cotovelo dele tocou minha cintura. Naquele instante, o mundo parou. Mateus pegou minha mão. Primeiro suave, depois seus dedos percorreram minha palma. O calor subiu ao meu rosto. Heloísa, fica perto, sussurrou. Inclinei-me para ele. Sua respiração roçou meu pescoço e meu corpo respondeu sozinho. Sua mão desceu até minha cintura e recostei-me em seu peito, sentindo o batimento forte do seu coração. Não se preocupa. Só fica aqui. Naquela noite, sob o barulho da chuva, senti pela primeira vez que respirava na mesma temperatura que outra pessoa. Ao amanhecer, o morro parecia novo. Caminhamos até o cume. Antes de descer, Mateus me envolveu com o braço. Desta vez, vamos caminhar juntos até o fim. Ele me aproximou e seus lábios roçaram os meus. Foi um beijo de muita espera e paixão contida. Já não tinha medo. No retorno à vila, nossas sombras tornaram-se uma só. O caminho seguia longo, mas eu já não ia sozinha. Naquele dia, o velho refúgio na encosta estreou uma placa pintada à mão: Café o caminho, descanso para a alma. A letra do Mateus era um pouco torta, mas para mim, era perfeita. O sol da manhã entrou pelas janelas do café, iluminando as partículas de pó que flutuavam no ar como se fossem faíscas de ouro. O cheiro de café de coador recém-passado, com seu toque de canela e rapadura, preenchia cada canto da cabana. Mateus estava terminando de ajeitar umas vigas de madeira na varanda, com a testa suada e aquela mesma calma de sempre. Eu estava atrás do balcão, ajeitando as xícaras de barro que havíamos comprado na feira. Acha que vem alguém hoje? Perguntei, apoiando o queixo nas mãos. Mateus largou as ferramentas, limpou as mãos na calça e se aproximou do balcão. Olhou para mim com aqueles olhos profundos que agora eu conhecia tão bem. Nesta vila as notícias voam, Heloísa. Já sabem que a moça da cidade e o guia se juntaram para abrir um café. Ele se inclinou sobre o balcão e me roubou um beijo rápido, um beijo que sabia ar de montanha e futuro. Naquele momento, ouvimos o barulho dos pneus no cascalho lá fora. Era Dona Rosa, a dona da pousada, junto com um casal de turistas que pareciam tão perdidos quanto eu quando cheguei. Bom dia! Gritou Dona Rosa com um sorriso de orelha a orelha. Dizem que aqui servem o melhor café para aguentar a subida. Mateus os recebeu com um gesto firme mas amável, e eu comecei a servir o primeiro pedido do dia. Enquanto enchiam as xícaras, senti a mão de Mateus roçar minhas costas por acaso. Foi um contato sutil, mas suficiente para me lembrar que eu já não estava fugindo de nada. Eu estava construindo algo. À tarde, quando o movimento diminuiu, sentamos nos degraus da entrada para ver o sol se esconder atrás do Pico do Sossego. Sente falta de São Paulo? Perguntou de repente, sem tirar os olhos do horizonte. Olhei minhas mãos, que agora tinham pequenas marcas de trabalho, e depois olhei as dele, fortes e protetoras.
Pensei no barulho do trânsito, nos papéis do divórcio e na solidão cercada de gente da capital. Nem um pouco, respondi com total sinceridade. Lá eu tinha tudo e não sentia nada. Aqui quase não tenho nada, mas sinto tudo. Mateus passou o braço pelos meus ombros e me puxou para seu lado. O vento da tarde soprou fresco, trazendo o aroma dos pinheiros. Percebi que minha vida já não era uma trilha solitária, agora era um caminho compartilhado, com subidas pesadas e descansos doces, mas sempre na mesma direção. O café ou o caminho não era apenas um negócio. Era o lugar onde duas pessoas que se sentiam quebradas haviam encontrado a maneira de encaixar suas peças, uma xícara de café e um passo de cada vez. A paz da tarde foi rompida pelo ronco de um motor que não pertencia ao silêncio de Santo Antônio do Amparo. Um jipe de luxo, brilhando e totalmente fora de lugar, estacionou bem em frente ao café. Da caminhonete desceu uma mulher. Vestia roupas de grife da cabeça aos pés, com óculos de sol que cobriam metade do rosto e um ar de arrogância que gritava Jardins ou Leblon. Mateus, que estava carregando uma bandeja de madeira, ficou paralisado. Vi como os tendões do braço se esticaram e como ele apertou o queixo de um jeito que me deu arrepios. Letícia, soltou Mateus, com uma voz profunda e seca. A mulher tirou os óculos, deixando ver os olhos afiados que percorreram o lugar com desprezo antes de focar em Mateus, me ignorando totalmente. Continua o mesmo bicho do mato, Mateus, disse ela com um sorriso debochado. Me disseram que você tinha fugido para a serra para se encontrar, mas vejo que virou garçom num casebre. Aproximei-me de Mateus, sentindo o calor que emanava do seu corpo. Ele fazia um esforço enorme para se controlar. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sem pingo de gentileza. Minha família quer construir um resort de luxo do outro lado do Pico do Sossego. E eu preciso do melhor guia, daquele que conhece cada pedra deste morro. Além disso, Letícia chegou mais perto. E seu perfume caro abafou o cheiro do meu café? Até quando você vai fugir do seu passado? O que aconteceu com meu irmão naquela expedição, você ainda não terminou de pagar por isso, Mateus. O ar no café ficou pesado, difícil de respirar. Olhei para Mateus e vi como seu olhar caiu, uma dor antiga acabará de ser arrancada de uma vez. Acontece que, por trás da calma desse homem, havia um fantasma que nunca fora embora. Letícia me mediu de cima a baixo, cheia de soberba. Esta é a sua nova conquista? Parece que não aguenta nenhuma garoa no topo. Não arraste mais ninguém para os seus erros, Mateus. Dito isso, ela jogou um cartão de visita sobre o balcão, tocou o ombro de Mateus com cinismo e deu meia volta, deixando-nos num silêncio de tempestade. Mateus ficou rígido como uma estátua. Tentei tocá-lo, mas ele se afastou, com o olhar perdido. Mateus, falei baixinho. Preciso ficar sozinho, Heloísa, disse com a voz rouca. Ele se virou e foi direto para a trilha da mata, deixando-me com 1000 perguntas queimando. Isso não era só um caso amoroso, era uma sombra do destino que ameaçava destruir a paz que mal estávamos construindo. Naquela noite, o frio da montanha parecia mais forte que o de costume. Mateus não voltou até a lua estar bem alta. Entrou na cabana arrastando os pés, com o olhar no chão e os ombros caídos, como se carregasse o peso de toda a serra nas costas. Eu estava sentada junto à lareira, esperando. Não acendia as luzes, só o brilho das brasas iluminava a sala. Mateus, não me deixa de fora, disse, quebrando o silêncio. Se vamos caminhar juntos, eu preciso saber onde estão os buracos no caminho. Ele suspirou, um som longo e sofrido. Sentou-se no chão, em frente ao fogo, e passou as mãos pelo rosto. Demorou uma eternidade para falar. O irmão da Letícia era meu melhor amigo, Heloísa. Chamava-se Júlio. Há 3 anos, tentamos uma rota nova na face norte durante o inverno. Eu era o guia, eu era o responsável. Sua voz falhou. O fogo estalou. Veio uma tempestade do nada.
O gelo estava traiçoeiro. O Júlio escorregou numa fenda, eu consegui segurar a corda, mas a rocha onde eu estava ancorado cedeu. Eu segurei ele até meus braços não aguentarem mais, até minhas mãos ficarem em carne viva. Estendeu as palmas diante do fogo, agora eu entendia que aquelas cicatrizes não eram de trabalho bruto. Ele mesmo gritou para eu cortar a corda ou íamos os dois. Eu não cortei, mas a corda arrebentou. Aproximei-me e sentei atrás dele, abraçando-o, encostando minha bochecha em suas costas. Senti um soluço mudo sacudir seu corpo. A família da Letícia me culpou por tudo. Me processaram, tiraram meu registro de guia, acabaram com meu nome. Por isso vim para cá, onde ninguém me conhecia. Para tentar esquecer que minhas mãos não foram fortes o suficiente. Mateus, olha para mim e pedi, fazendo-o virar. A Letícia não veio atrás de um guia. Veio porque não suporta te ver em paz. Ela quer que você continue se punindo, mas você já pagou essa dívida 1000 vezes com a sua solidão. Ele me olhou com os olhos marejados. Ela tem dinheiro para fechar nosso café, Heloísa. Tem contatos no governo. Vai dizer que este lugar é perigoso, que eu não tenho alvará. Não quero que você perca o pouco que tem por minha causa. Levantei-me e estendi a mão, a mesma que ele me ofereceu na lama naquela primeira vez. Então que ela tente. Desta vez, você não vai segurar a corda sozinho. Somos dois. Mateus pegou minha mão e, pela primeira vez na noite, apertou com força. A tempestade da Letícia estava só começando, mas naquele momento, o calor da lareira foi o suficiente para nos dar coragem. Na manhã seguinte, não esperei a tempestade bater na porta. Mateus ainda estava no curral com o olhar perdido, então peguei as chaves da caminhonete velha e dirigi até o hotel fazenda mais chique da região, onde sabia que alguém como a Letícia ficaria. Eu a encontrei na varanda, tomando café da manhã diante de uma vista maravilhosa que ela claramente não valorizava. Ora, a balconista resolveu aparecer, disse sem levantar o olhar quando parei na frente da mesa dela. Meu nome é Heloísa. E não sou balconista, sou a dona do lugar que você quer destruir, respondi, puxando uma cadeira e sentando sem ser convidada. Letícia largou o tablet e tirou os óculos. Seus olhos eram frios, mas por baixo daquela máscara de dinheiro, vi uma amargura que me deu pena. Olha, Heloísa, vou te dar um conselho, sai do caminho. O Mateus é um assassino negligente que deveria estar preso, não brincando de casinha na serra. Meu irmão está enterrado por culpa dele. Não, Letícia. Seu irmão morreu num acidente e o Mateus quase morreu tentando salvar ele, disse, sustentando o olhar. O que você quer não é justiça, é pirraça de menina rica que não sabe o que fazer com a dor. Você culpa o Mateus porque é mais fácil do que aceitar que a natureza é maior que o dinheiro da sua família. Letícia deu uma risada seca, mas as mãos tremiam um pouco. E você o que sabe? Você é uma estranha. Não sabe o que a gente perdeu. Sei o que é perder tudo. Eu também cheguei aqui com o coração em pedaços, inclinei-me para ela, baixando a voz. O Mateus não está mais sozinho. Se tentar fechar o café, eu vou fazer um barulho nas redes sociais e com a imprensa que sua família não vai querer limpar. Resort de luxo de família que persegue trabalhadora não pega bem para os negócios, né? O rosto dela ficou vermelho. Você está me ameaçando? Estou te dando um conselho de mulher, para de gastar sua vida odiando um homem que só quer viver em paz. Vai embora. Constrói seu hotel em outro lugar ou fica aqui, mas deixa a gente em paz. Porque se você jogar uma pedra na gente, eu vou te devolver uma avalanche. Levantei sem esperar resposta. Enquanto caminhava para a saída, senti as pernas tremendo, mas o ar da serra parecia mais puro que nunca. Eu tinha defendido meu lar. Ao chegar no café, Mateus me esperava na varanda. Não precisei falar nada, meu rosto disse tudo. Ele me abraçou com uma força que me fez sentir que, finalmente,
os fantasmas estavam indo embora. Passaram-se semanas e o jipe preto não voltou mais. Letícia foi embora, talvez por medo do escândalo ou porque, pela primeira vez, alguém a fez olhar para a própria amargura. Santo Antônio do Amparo recuperou seu silêncio cheio de vida. O café o caminho a virou o coração da vila. Os produtores passavam para tomar o café de coador antes do sol nascer, e os trilheiros buscavam não só o topo da montanha, mas as histórias que eu e Mateus contávamos na varanda. Com o tempo, a placa de giz deu lugar a uma de madeira entalhada pelo próprio Mateus. Minhas mãos, antes acostumadas ao teclado de escritório, ficaram fortes, marcadas pela terra da horta e pelo calor das xícaras. Numa tarde, com o céu roxo de fim de dia, Mateus sentou do meu lado. Passou o braço por mim e suspirou com uma paz que ele não conhecia antes. Sabe, sussurrou. Antes eu achava que a montanha era um lugar para se esconder. E agora? Perguntei. Ele sorriu, e nos olhos dele não vi mais a sombra do Júlio, mas o reflexo da nossa vida. Agora eu sei que a montanha é o lugar onde a gente se encontra. E não importa o tamanho da subida, o que vale é quem te dá a mão para chegar lá em cima. Ficamos ali, em silêncio, vendo as luzes da cidade lá embaixo acenderem como estrelas caídas. O passado ficou para trás, como a neblina que some com o sol. Na serra, entre o cheiro de pinheiro e o gosto do café, eu entendi que a cura não é esquecer as marcas, mas aprender a caminhar com elas, sempre para frente, sempre juntos.